A proposta de hoje, ela tem uma parceria com o Núcleo de Estudos sobre Violência, o NEV, que está aqui o Bruno, que não me deixa mentir, e a ideia é discutir, então, a confiança no jornalismo e a cobertura do Covid-19. Então, essa questão da confiabilidade das comunicações jornalísticas e estatais durante esse período de pandemia. Então, eu agradeço imensamente a sua presença, passo a palavra para a Laura, para a gente depois começar o debate. Obrigada. Então, enfim, eu queria também agradecer muito a Cláudia, né? A gente trabalha faz algum tempinho juntas na Folha de São Paulo. E todos sabemos aí quão escasso está o tempo, né, de todos os jornalistas neste momento, em especial na área da Cláudia. Então, muito obrigada, viu, Cláudia, por você estar com a gente. A Cláudia Colucci é repórter especial e colunista da Folha de São Paulo. Ela é mestre em História da Ciência pela PUC de São Paulo, pós-graduada em Gestão de Saúde pela FGV, fellow das universidades de Michigan e da de Georgetown, onde pesquisou sobre conflitos de interesse na indústria da saúde. A Cláudia está na Folha desde 1997, além de algumas outras passagens anteriores pelo jornal, entre 1990 e 1996. E nesse período ela se especializou em saúde, então tem muito a nos contar aí sobre essa cobertura, tanto agora quanto sobre diferentes governos. Aí acho que a gente poderia então começar com uma palavra da Cláudia, se você quiser falar um pouquinho mais sobre a sua carreira, sobre a cobertura de saúde, e, enfim, sobre este momento, fique à vontade, Cláudia. Ok, um prazer estar aqui com vocês. Acho que é um momento bem propício para a gente discutir todas essas questões, jornalismo, pandemia, saúde. Bom, a minha vida profissional entrelaça com a área de saúde desde o início, né? No primeiro ano de faculdade, em 86, eu já comecei a trabalhar na área, trabalhava com uma rádio em Ribeirão Preto, chamada Rádio Tropical, que não existe mais, e lá a minha função era cobrir a fila do antigo INAMPS. Então, eu ia cedinho, 6 horas da manhã para a fila, e lá começava a relatar todas as desgraças humanas ali, das pessoas que já dormiam na noite anterior para conseguir uma vaga para uma consulta daqui, sei lá quando. Então, isso a gente está falando pré-SUS, onde a situação realmente era horrível, assim, né? As pessoas, para conseguir uma vaga, uma mera consulta, era um sacrifício imenso. Depois disso, eu estou aqui em São Paulo, eu já comecei na Folha em 90, nos cadernos regionais, também cobrindo de tudo lá, mas eu sempre gostei muito da área de saúde. Vim para São Paulo em 97 e estou direto na Folha desde então. Nesse período, como a Laura já colocou, eu fiz um mestrado em História da Ciência, e há pelo menos 20 anos eu estou focada na área da saúde. E é muito interessante a gente ver que muitas coisas não mudam, né? A questão da dengue, por exemplo, eu me lembro, esses dias, uns amigos da faculdade me mandaram um jornalzinho laboratorial da época, antes de 90, no 87, eu acho, e já tinha a epidemia de dengue, né? Eu já estava cobrindo dengue em 87. Então, é incrível como as coisas só pioram, né? Só vem outras viroses se somando as outras. Desde então, a gente já teve, né, chikungunya, a gente já teve a dengue 1, 2, 3, 4, a gente já teve zika, e agora essa grande tragédia que é o Covid-19. Então, eu preparei algumas perguntas para a gente começar, mas acho que todo mundo pode ficar à vontade, né? Eu queria que a Cláudia, se ela pudesse, falar um pouco sobre esse forte viés político, né, que essa cobertura tomou neste momento, né? A área de saúde, enfim, sempre teve um viés político, mas agora, sem precedentes, acredito, né, essa ligação entre esses dois temas, né, no mundo todo. Então, eu queria que você contasse para nós, Cláudia, como que isso está impactando o seu trabalho. Bom, isso impacta muito, né? Não bastasse a gente ter um vírus mortal, como é o novo coronavírus, né? E o impacto que ele está provocando no mundo inteiro,
partir do momento que vira uma questão política, além da grave questão sanitária, a gente tem muitos problemas. Nesse meio tempo, a gente teve a questão primeiro, do negacionismo da pandemia, por parte do governo federal, do presidente Bolsonaro, né, de nomear isso como uma gripinha. E a gente já com dados suficientes pelo mundo de que não se tratava de uma gripinha, que era uma doença muito grave, uma doença respiratória, que nem dá para falar que é uma gripe, e sim uma pneumonia muito grave. Aí, depois disso, a gente teve a questão da cloroquina, né, que vem como um medicamento salvador, e a gente, desde o início, mostrando que não tem evidência científica, que precisam de estudos sérios, não aquele estudo francês que foi publicado sem a revisão de pares, sem nada, e aí, com base nisso, tanto o Trump quanto o Bolsonaro defendendo esse uso da cloroquina, tanto que a gente nem ouve mais falar de cloroquina, né, um debate que já acabou, porque realmente ela é mais um ali no arsenal e ninguém sabe ainda qual realmente o papel, se é significativo ou não. Aí, depois disso, agora a questão do isolamento social, né, enquanto você vê estados se esforçando para manter um nível mínimo aí de isolamento social, que a gente sabe que é o que funciona nesse momento, que é o que funcionou no mundo inteiro, a gente também se depara com esse negacionismo do Planalto, e desacreditando, e com isso você atrapalha a comunicação com as pessoas, né, as pessoas não sabem se acreditam no governador, na imprensa, no presidente. Então, realmente terrível essa interferência. Vou buscar água. Vai, Cláudia. Quer um minutinho, Cláudia? Tá tudo bem? Melhorou. Então, Cláudia, inclusive, você, além dessa questão dos próprios governos, né, o viés político também está na pressão do público, né, da sociedade. Recentemente, você sofreu ameaça por um leitor, né, quando falou da cloroquina. Então, além de ter essa questão do relacionamento da imprensa com o governo, ainda tem essa pressão das redes sociais, e acredito que seja uma outra interferência importante para o seu trabalho agora, né, Cláudia? Sim, e tem tudo a ver, né? Porque normalmente essas pessoas, esses negacionistas da ciência, das evidências científicas, estão seguindo a mesma Bíblia do presidente Bolsonaro, né? Só estão fazendo voz, fazendo eco ao que ele coloca. Então, é muito complicado, sim, não só, eu nas minhas redes sociais, eu publiquei apenas uma mensagem, mas no privado do Facebook, eu recebi várias, assim, uma avalanche de coisas horríveis, assim, de impropérios e tal, como se eu quisesse matar o povo, porque eu sou contra a cloroquina, é uma coisa meio maluca, as pessoas não leem, né, nada, não sabem do que se trata, o que é uma evidência científica, o que é um medicamento que passou pela fase de testes e que realmente se mostrou eficaz, seguro. Então, é complicado, porque, assim, você falar para uma parte, ainda bem que é uma pequena parcela da população, que acredita em qualquer coisa, né? A gente teve no início da pandemia, e agora eu percebo que as coisas começam a mudar, muita crença em fake news, né? A gente vê nos Estados Unidos vivendo isso agora, e o próprio presidente, o Trump, falar do desinfetante, e aí a saúde pública dos Estados Unidos lá começando a atender um monte de gente intoxicado por conta de desinfetante que o presidente lá disse que era bom também para matar o vírus. Então, é muito complicado, porque eles contam com uma inserção nas redes sociais gigantesca,
né? Então, e por mais que a gente, os pesquisadores, os meios de comunicação tradicionais, a comunicação pública das universidades, dos institutos de pesquisa, estão aí com um material farto, né, embasado na ciência, na verdadeira ciência e tal, eles usam esse maquinário todo que a gente sabe que tem por trás hoje dessas redes sociais, desses robôs, para desinformar, né? E é uma pena porque com isso a gente, além do tempo que a gente perde, do desgaste que isso traz, isso pode ter um impacto enorme no tratamento das pessoas, né? De demorar para procurar ajuda séria, terapia séria, fica tomando cloroquina em casa. A gente já teve caso de gente que morreu possivelmente pelos efeitos da droga e não pela doença. Então, assim, é muito complicado, sim, mais eu acho do que ataques pessoais, porque daqui a pouco é um outro jornalista que está na linha de frente, né, eles têm escolhidos, aí a Patrícia já sofreu bastante com isso, as meninas que cobrem Planalto, idem, então, assim, isso nem me preocupou muito, porque eu sei que é cíclico, no dia seguinte ele já pega uma outra vítima, mas o que me preocupa muito é o impacto disso na saúde pública, na saúde das pessoas. O Vitor fez uma pergunta aqui, que é bem interessante, que ele fala o seguinte: o que se espera em termos éticos e técnicos do jornalismo nas coberturas sobre saúde de modo geral, e em casos como agora? Eu acho assim, na cobertura de saúde é você trabalhar com embasamento técnico-científico, né? A gente é treinado a saber ler estudo clínico, a saber avaliar a qualidade de um estudo, saber todas as etapas que aquela pesquisa tem que passar até ser considerado uma pesquisa com embasamento, que mostre ao final que aquela droga ou aquele tratamento é seguro, é eficaz. Então, assim, primeiro, acho que fundamental quando você vai tratar de terapias, qualquer que seja, obedecer essa cartilha, né, que está aí há muito tempo. Segundo, se pautar em fontes confiáveis. Na saúde, a gente tem um problema gigantesco que todo mundo se acha especialista, né? Todo mundo, a todo momento eu recebo centenas de releases, assim, de médicos de todas as áreas querendo opinar sobre Covid. Então, a gente tem que ter também confiança nas fontes, se pautar em fontes que realmente pesquisam, que estão dentro de boas universidades, que tem um Lattes considerável. Então, acho que são questões muito importantes. A questão ética também, né, eu acho que essa coisa de expor paciente, expor o que a gente chegou a ver, o registro médico, também me preocupa muito, né, que às vezes se coloca essa questão mesmo que a gente viu do Davi Wipe, do resultado da prescrição médica dele vazada, né, isso faz parte do arsenal de sigilo de paciente, né, isso não tem que ser vazado, tanto que está sendo investigado pela Polícia de São Paulo, então é muito complicado, assim, né, nesse período, eu acho assim, a gente tem o interesse público, o jornalismo se pauta pelo interesse público, mas a gente tem questões sérias de saúde que a gente, e tem que obedecer ali um rito, né, de se pautar em evidência científica e se pautar na ética também, né. Muito obrigado, Cláudia. Então, com certeza. Posso fazer mais uma aqui do público, Laura? Claro, por favor, você manda. A Daniela, que é professora na ECA também,
ela está falando sobre o uso de metáforas, né? Como que você usa, por exemplo, essa coisa do o inimigo invisível para o vírus? Porque ela disse que tem notado que isso tem causado muito medo nas crianças e na saúde mental pode ser um gatilho, para uma paranoia, por exemplo. Como que você acha que tem que ser esses limites do uso de metáforas? Então, isso eu vejo acontecer mais em textos opinativos, né? No texto jornalístico, até onde eu acompanho as matérias da Folha, tal, a gente evita esse tipo de coisa, tá? Faz parte até do manual, a gente não usar esse tipo de metáfora, tal. Então, os artigos opinativos tem mais liberdade para esse tipo de coisa, né? Mas eu concordo com ela, é preocupante, assim como outros chavões que a gente tem no jornalismo de saúde, né? Falar em cura, em milagres, e a gente sabe que, enfim, não é bem assim, né? Não dá para falar em cura de quase nada. A gente não sabe, por exemplo, essa doença, a gente não sabe nem se a pessoa está imunizada, se quem pegou está realmente imunizado, né? Então, eu acho que precisa de sobriedade, sim, nesse momento, e evitar metáforas, porque, primeiro, que podem causar o problema que a professora coloca, e segundo, que não acrescenta nada em termos de informação para o público, né? Você fica floreando a matéria, fica fazendo um nariz de cera, você fica, enfim, e não acrescenta nada em termos de informação. Muito bom. O Gabriel também está fazendo uma pergunta aqui, o João Gabriel, que uma pesquisa do Schornstein Institute mostrou na semana passada que nos Estados Unidos a credibilidade dos cientistas que aparecem na cobertura do coronavírus, ela é muito grande, ela é muito maior até do que a dos políticos. Então ele fala que aqui no Brasil a gente tem visto vários. Aqui não, eu não estou no Brasil, vocês estão, né? Que aí no Brasil vocês têm visto vários cientistas falando sobre como se comunicar e aparecendo muito na imprensa. Então a gente tem o próprio Átila e outros exemplos. E aí o Gabriel pergunta: isso não parece ser uma oportunidade? Ou seja, a demanda do público por informação científica que se contrapõe à politicagem e às fake news? Como aproveitar essa janela, essa oportunidade agora? Sim, e eu tenho uma boa notícia aqui, eu participei, a semana passada, de um debate lá com o pessoal da Universidade Federal do Ceará, e tinha um pessoal da Fiocruz participando também, né, e eles me falaram de um estudo do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, que mostrou que a difusão de informações por autoridades sanitárias e por pesquisadores ligados às universidades está superando a propagação de fake news no Brasil, e esse negacionismo em relação ao risco da pandemia e tal. Então, assim, 9 em cada 10 entrevistados aí online pelo pessoal da Fiocruz reconheceu, assim, que disse, né, que se pauta por opinião das autoridades públicas, etc. De novo, desculpa. Não, imagina, fica tranquila. Você tem aí, Nadine, uma sequência aí? Você continua com várias? Tem várias, mas a gente pode ir Não, então, fazendo. não, então tá, só para eu saber aqui. Se quiser fazer uma das que você elaborou também. Não, é porque eu não estava conseguindo acompanhar o chat, mas você tá ligada, então eu tô sossegada. Acho que Não, eu vou tô falar um sim. pouco mais baixo para ver se a voz continua saindo bem. Sim, Só uma sim. coisa, obrigado Então, pela eu acho resposta. assim, isso são demonstrações de que sim, o jornalismo, eu acho que o profissional se agigantou nesse período, a questão, os cientistas, a ciência, idem, né, porque a gente passou a ciência um pouco antes, mas a gente ainda continua sob ataque, mas a gente passou por um período terrível, né, meses atrás, de ataques a tudo, né, aos cientistas, aos pesquisadores, às universidades, aos estudantes, às artes, a tudo, né. Então, eu acho que nesse momento
que a gente já começa a perceber esse tipo de coisa, sabe? Essas pesquisas apontarem que as pessoas estão se pautando por fontes confiáveis, por cientistas, pelas autoridades públicas, de saúde, pelo jornalismo profissional. Eu acho que é uma boa notícia. No meio de tanta tragédia que hoje essa pandemia nos traz, eu acho que essa é uma boa notícia, e acho que isso é uma grande oportunidade, sim, de fortalecimento. Só um complemento, desculpa. Pode falar. É muito interessante essa pesquisa que você mencionou da Fiocruz. Se puder depois compartilhar com a gente no grupo, isso seria muito interessante para os nossos estudos. Se Claro. você tiver o link, se não, a gente procura Sim, também. eu tenho o link, eu passo para vocês, sim. Muito obrigado. Eu estou aqui pensando se não fica mais justo e interativo que as pessoas coloquem aqui no chat uma ordem e que elas mesmas façam as suas perguntas, né? Acho que pode ser interessante, até por causa do tom, enfim. Vamos tentar assim? Sérgio, você é o próximo aqui na minha lista. Você não quer você fazer a sua pergunta? Aí você desclica aí o seu microfoninho, fala, depois tampa ele de novo. O microfoninho você passa por cima de você, ele tá vermelho cruzadinho, aí você descruza. Não sei se vocês acham mais legal. Gosto, Nadine, da sua sugestão. Porque senão fico eu lendo a Cláudia sobrecarregada e cansada de mim. Vamos lá, Sérgio, é você. Peraí, deixa eu achar aqui a minha pergunta. Tá. Cláudia, é o seguinte, o governo está divulgando um placar da vida, né? Que é uma peça publicitária na qual ele mostra o número de infectados, o número de brasileiros salvos e o número de pessoas em recuperação. E não tem nenhuma referência a mais de 7 mil mortes. Então, mas ele traz uma hashtag, ninguém fica para trás, embora 7 mil já tenham ficado para trás. Então, na sua opinião, esse tipo de peça, ele reforça a narrativa de que a mídia só publica coisa ruim, que tem muita gente fazendo essa narrativa, ou, por outro lado, ele escancara o papel social da mídia, que é a forma de mostrar o que realmente está acontecendo, seja boa ou seja ruim? Então, essa estratégia do governo federal veio com o novo ministério, né, com o novo ministro Tati, que mudou muito a estratégia de comunicação as coletivas, por exemplo, na época do Luiz Henrique Mandetta, do antigo ministro, eram diárias, às vezes duravam 1h30, 2 horas no Ministério da Saúde. Os repórteres lá presentes conseguiam fazer todas as perguntas, né, que precisavam, tirar todas as dúvidas. Eles tinham um dado que agora passou a não ser mais informado, que era você poder comparar não só os números por estado, mas comparar com o nacional. E aí você tirava, por parâmetro ali, você conseguia saber se aquele estado estava pior ou melhor do que a média nacional, e a partir daquilo colocar como emergência, como risco, enfim, dividia, mas você tinha essa comparação. Isso acabou, então, assim, é uma estratégia deles de tentar deixar a coisa mais light, né, botar mais otimismo aí. Por outro lado, você tira, não que esses dados também não sejam interessantes, né, serem divulgados, mas precisa divulgar tudo, não é esconder o ruim, né. Uma outra estratégia que o novo ministro tentou adotar, mas já desenganou, foi de comparar o Brasil com outros países, para mostrar que a gente está bem, quando, na verdade, assim, ele pegou dados desatualizados e só pegou quem estava pior que a gente, não pegou quem está melhor. Então, assim, você distorce, né, as informações. A partir do momento que você começa a selecionar o que você vai divulgar,
né, e com esse foco positivo, tal, a gente sabe, como você bem coloca, já são mais de 7 mil mortes, não tem gente se curando? Tem, mas tem muita gente morrendo, e tem gente morrendo por falta de UTI, por falta de respirador. Não é porque a doença é absolutamente mortal e essas pessoas morreram porque não tinha jeito. Quando a gente pega as taxas de mortalidade dos hospitais referência no mercado privado, como Sírio, Einstein, as taxas são baixíssimas comparado com o bolo hoje da saúde pública. Então, assim, claro, a gente, dentro da saúde pública, a gente tem centros de referências ótimos, o Hospital das Clínicas, né, que transformou o Instituto Central no Instituto só para tratar coronavírus, mas quando a gente pega os hospitais públicos sem estrutura, né, sem a capacidade, sem os profissionais de excelência que tem, por exemplo, no Hospital das Clínicas, as taxas de mortalidade são altíssimas, porque não é só ter leito de UTI, o que não tem, você ter equipe capacitada, você ter intensivistas, você ter fisioterapeutas de UTI, você ter um monte de coisa que a gente não tem. Então, assim, por isso que nesse momento a gente vê iniciativas de pessoas muito sérias, como o Gonçalo Vecina Neto, colocando a importância da gente fazer o que fez Espanha, o que fez Irlanda, que é adotar uma fila única, porque a gente tem, por um lado, a gente tem um mercado privado de saúde com leitos sobrando, com 50% só de ocupação dos leitos de UTI, e outras em outros lugares, em outros estados, e aqui também a gente está caminhando para isso, por um esgotamento completo dos leitos de UTI. E por mais que a gente abra hospitais de campanha, isso não é a solução. Esses hospitais estão sendo abertos majoritariamente para casos mais leves, não para casos graves que demandam uma terapia intensiva e uso de respirador. Suspendem-se as lógicas econômicas, né, e se unem em prol de uma coisa maior. O Camilo também tem uma pergunta agora. Pode falar, Camilo. Oi, Cláudia. Camilo Vanucci aqui. Oi, Camilo. Tudo bem? Então, a minha pergunta vai um pouco na linha do que coincidiu aqui na sequência, é parecido com o que você falou agora. Não estou pensando nesse otimismo da campanha presidencial aí do governo, mas como que você faz, como é que na hora de escrever, para não deixar, enfim, que esse cenário de colapso absoluto, assim, um cenário muito grave do que está acontecendo, não transmita de uma maneira de que ferrou tudo, assim, de que não tem mais saída, o que poderia causar impactos, inclusive, de saúde mental na população, nos leitores e tudo mais. Como que você lida com essa história de que a gente precisa mostrar a gravidade do cenário, do contexto e tudo isso, diagnóstico, prognóstico, as curvas, etc. e tal, mas de mostrar alguma saída? Como é que é isso? Como é que funciona para não ser também não tem mais Camilo, jeito. Já era. Então, eu acho que a gente tem conseguido, porque assim, se a gente acompanhar as edições diariamente, tão enormes, né, e no online, às vezes isso acaba se perdendo, mas assim, a gente vê casos, a gente vê as histórias de mortes, mas a gente vê também as histórias das pessoas tendo alta, né, a velhinha de 95 anos que ficou ali e conseguiu sair, teve alta. Então, todos esses casos, assim, que tragam esperança, a gente tem se esforçado muito, até tem o Dias Melhores, né, chama essas sessões de iniciativas, a gente vê mesmo o setor privado ajudando, adotando leitos na UTI do hospital, das clínicas, da Santa Casa. Então, assim, a gente vê nesse momento também muitas ações de solidariedade e de pessoas, desde pessoas comuns se unindo e fazendo máscara para doação, até, enfim, até grupos como o Itaú doando 1 bilhão
para a saúde pública, né, com pessoas, assim, sérias ali, comandando, como o Drauzio, fazendo parte desse comitê para decidir para onde vai. Então, estão chegando respiradores em Manaus, máscaras não sei onde. Então, a gente vê que a sociedade está reagindo a isso, a despeito de toda a descrença que a gente enxerga, né, na parte do Planalto, e tentar pintar o mundo cor-de-rosa. O mundo realmente não está cor-de-rosa, tudo é muito real, hoje essa carência do sistema, essa falta de UTIs, essa falta de respiradores, essa falta de intensivistas, mas, por outro lado, eu acho que o que está sendo feito de positivo, isso tem comparecido também. Pelo menos, pode ser que meu olhar esteja viciado, mas é essa a impressão que eu tenho. Muito bem. Bruno, é a sua vez. Você quer fazer a sua pergunta? Oi, Cláudia, valeu aí pela presença nessa correria toda. A gente, lá no Monitor da Violência, trabalha com jornalismo de dados para tratar de homicídios, e tem algumas semelhanças com esses quadros epidemiológicos, essas discussões de epidemia. O que eu ia te perguntar é que agora a gente tem essa possibilidade de trabalhar com um monte de modelos econométricos que permitem a gente prever a evolução do quadro, né? São modelos super sofisticados para tentar entender o grau de rapidez com que isso vai avançar. Tal. E é irônico porque a gente, jornalista, trabalha muito com o presente, a gente trabalhar com previsões futuras, né? Porque são dados limitados. A gente vê aqui no Brasil que a gente não consegue mesmo saber quem tem a doença, quem não tem dificuldade de medir tudo isso. Então, as contas são feitas com bases em informações limitadas, né? Eu queria saber um pouco de vocês, como é que vocês estão trabalhando com essas informações, que ao mesmo tempo são limitadas e ao mesmo tempo passam quadros. Assim, eu via alguns posts do Átila, por exemplo, eu fiquei meio aterrorizado, meu Deus, vão morrer 1 milhão de pessoas. Assim. Então, esses desafios, né, de trabalhar com previsão de futuro, que não costuma ser comum com a gente, que trabalha muito com o presente, e com esses dados que é difícil a gente também saber até que ponto estão certos ou não. E eu já vou colocar uma segunda perguntinha. Eu voltei a fumar por causa da epidemia, eu estou certo? Eu não vou ser infectado porque eu voltei a fumar cigarro? Então, em relação à primeira... É verdade, Bruno, que você voltou a fumar? É verdade? É verdade, é verdade. Essa é uma pauta que eu vou fazer uma pauta sobre essa questão da saúde mental nesse período, porque cada um muita gente, cigarro. Não é só fumar, não, é muita gente que eu estou sabendo aí que voltou a beber, que estava sóbrio, então tá tendo muitas recaídas, drogas, é interessante isso, assim, como o impacto da pandemia na questão da saúde mental, né? Fora que a gente tá todo mundo com algum quadro, né? Acho que se alguém hoje está conseguindo ficar bem, dormir direito, não ter ansiedade, eu tenho acordado várias madrugadas com muita crise de ansiedade, assim, sabe? A gente fica ansioso com tudo. Bom, a pandemia agora está chegando nas favelas. Meu Deus, como é que vai ser isso? Como é que vai ser o impacto disso nas comunidades vulneráveis? Né? Eu fico pensando no meu pai em Ribeirão sozinho aos 90 anos, né, que acha que cura a gripe com galinha preta, com caldo de galinha preta. Então, assim, é muita coisa, é muita informação que a gente tem que lidar e trabalhando, né? Porque essa história de home office, a gente está trabalhando muito mais, né? Não tem hora mais, qualquer hora é hora. E aí lidar com a casa, fazer comida, fazer limpeza, então, assim, tá uma demanda para todo mundo, e saúde mental realmente está complicado, manter as coisas ali, né, no eixo. Mas, enfim, em relação às predições, é muito complicado, Bruno, eu acho, e assim, a gente viu algumas que realmente se mostraram meio furadas, inclusive de Londres, né, da Escola de Saúde Pública lá de Londres, tal. Porque é o seguinte, aqui no Brasil especificamente,
a gente tem o problema da subnotificação, a gente não tem testagem, né? Então, assim, a gente começa a fazer os modelos a partir, né, dos nossos casos, de casos confirmados, de casos suspeitos, mas ainda se testa muito pouco. Então, eu cheguei no início da pandemia, eu cheguei a trabalhar com esses dados preditivos, mas eu confesso que eu, particularmente, tenho outros amigos fazendo isso, acompanhando isso, mas chegou um momento que eu não me senti capaz mais de acompanhar isso e acreditar muito nessas previsões, sabe? Porque eu acho que a questão da testagem, da gente saber, por meio de testes, o que realmente está acontecendo, porque o que a gente vê na vida real, e eu acompanhei alguns casos assim, hoje, assim, a gente sabe que o H1N1 está circulando também, então, assim, tem gente morrendo de síndrome respiratória aguda por H1N1 e não o coronavírus. E nesse pacote, hoje, poucas autópsias estão sendo feitas, né, não é todo mundo que está sendo... Então, você está sendo... Muita gente morrendo ainda sem ter um teste confirmado, esse teste só vai sair depois. Então, eu me confesso, primeiro que eu sou meio ignorante, Bruno, eu confesso nessa história de modelos preditivos, de modelos matemáticos, inteligência artificial, como isso funciona, tal. Então, eu sou ainda meio dinossauro nesse mundo. Mas, assim, me preocupa muito a qualidade dessa base de dados que está sendo usado para essas predições, a partir do momento que a gente tem ainda tão pouca testagem. Eu queria só aproveitar que a Cláudia estava falando desse Laura, cenário quer falar? que todos nós estamos vivendo, né, de ansiedade, home office, etc., porque eu tinha pensado em te pedir para comentar um pouquinho, Cláudia, que um desafio grande agora é que a demanda por informação, né, acho que nunca foi tão grande, e justamente no momento em que as redações enfrentam aí no Brasil e no mundo, né, uma crise prolongada, redução de equipes, né, então a gente está vivendo esse paradoxo, assim, de quanto a gente precisaria ter equipes agora que a gente tinha 20 anos atrás, né, Cláudia? Sim. Isso, realmente um desafio, são equipes reduzidas e todo mundo, no caso da Folha, praticamente a redação toda está em home office, né, então a gente teve que fazer mudanças gerais, assim, né, então teve uma agilidade de conseguir, todo mundo ter o programa da Folha em casa, às vezes a coisa fica lenta, enfim, ontem teve internet caiu, acho que para todo mundo, então tá sendo um desafio imenso, e acho assim, todos nós que estamos hoje, e tem gente, tem repórter na rua, também, sabe, porque é essencial estar olhando para essas comunidades que a gente não tem. Eu ligo para as minhas fontes, né, faço entrevista online, faço conferência online, agora, como é que a gente vai chegar nos vulneráveis, né, na população trans que está lá embaixo do viaduto? Então, a gente tem os colegas que estão indo, os fotógrafos que estão entrando nos hospitais, os colegas que estão entrando. Então, assim, eu acho que o jornalismo, nesse momento, virou também uma profissão essencial, né, então, assim, está difícil, mas é incrível, assim, a mobilização de todo mundo, sabe? A gente tem um grupo de WhatsApp de cotidiano, saúde, que reúne mais de 70 pessoas, né, em São Paulo, porque várias editorias cederam seus profissionais para essa editoria de emergência que foi criada. Então, assim, aí reúne o pessoal do Rio, Brasília, os correspondentes no Brasil, quem está fora, então são mais de 70 pessoas, e a todo momento, assim, a gente fazendo essas notícias em tempo real, você vê a disponibilidade das pessoas, olha, tem tal matéria, alguém pego, então, assim,
tá num dinamismo muito grande, sabe? Tá todo mundo trabalhando muito, muito mais horas do que trabalhávamos antes, que já era bastante, mas agora tá realmente um volume de trabalho gigantesco, mas as pessoas estão com gás, sabe? As pessoas estão... Porque eu acho que é um momento único, né? Nunca ninguém passou por isso, né? Essa pandemia é um desafio para todo mundo, né? E acho que ninguém está fazendo corpo mole, acho que está todo mundo muito empenhado nessa cobertura. Antes de passar a palavra para o Fred, que é o próximo, a Magali disse que a pergunta dela vai mais ou menos na mesma linha. Então, se você já quiser falar, Magali, só para a gente não fugir muito do que foi dito agora, liga o mic. Magali, liga o microfone. Oi. Oi. Oi, Cláudia. Então, você está falando exatamente dessa prática, né, da redação. Eu queria saber como que vocês estão lidando com a escolha das pautas. Na verdade, a gente tem prevenção de doença, tem a doença em si, que agora acho que mais é importante, mas a gente também tem as investigações dos remédios e tal. E o que eu acho que as pessoas estão querendo saber é sobre as consequências, ou seja, os efeitos colaterais, mesmo a imunização, essa parte do futuro, né? Depois de infectado, o que você pode ter de consequências? E aí, independente da incidência da inteligência artificial, a invasão da privacidade, o que a gente tem de futuro? Se você tem tempo até para fazer isso, você falou da editoria de emergência, você tem esse reforço das pessoas, então, por exemplo, não falo nem de passado, né, dos vírus antigos, matadores, mas o futuro, vocês têm alguma investigação a caminho para falar um pouco mais sobre o futuro? Então, a gente se pauta muito pelos estudos que estão sendo publicados, né, sobre previsões e tal. E sobre isso eu acho que ainda tem pouca coisa, Magali, até porque está todo mundo ainda muito envolvido com o presente. O que a gente tem de futuro é em relação às terapias, né? As medicações que podem ou não funcionar, algumas que estão mais avançadas, né, nas etapas clínicas ali, algumas estão mais avançadas que outras, a questão da vacina, vários grupos aí se mobilizando para sair uma vacina, na melhor das hipóteses, até o primeiro trimestre do próximo ano. Então, assim, de futuro é mais essa questão. Tem um ponto ainda que está meio nebuloso, mas eu já vi algumas coisas, eu estou tentando ainda juntar artigos fora do Brasil, que tem uma experiência já mais longa, são os possíveis efeitos colaterais da doença. Então, pessoas que vão sobreviver a ela, vão sair da UTI, vão ter alta da UTI, mas vão ficar com sequelas em pulmão, sequelas renais. Ainda ninguém sabe se são sequelas duradouras, se vai ficar mesmo com algum dano permanente nesses órgãos, porque a gente sabe hoje que a Covid-19, ela afeta tudo, né? Ela afeta, eu falei já com Paulo Saldiva, né, sobre o estudo que eles fazem nas autópsias, de autópsias, então, assim, ele é devastador, né, ele tem alguns casos que ele afeta pulmão, mas ele afeta coração. A gente vê os cardiopatas como sendo uma população muito vulnerável aí a ter complicações da doença. Ele afeta o cérebro, ele tem provocado AVC, ele afeta os rins. Então, um dos grandes desafios hoje das pessoas internadas na UTI, você tem que ter uma estrutura gigantesca, inclusive de diálise, para manter essas pessoas, não só o respirador, mas também em diálise, porque ele também afeta os rins. Então, uma questão futura é a gente saber essa quantidade de pessoas que vão sobreviver à Covid-19, mas as sequelas que podem ficar, que a gente não sabe ainda se são permanentes ou não. Bom, antes de eu passar... Obrigada. Obrigada.
Eu ia passar aqui a palavra para Maria Carolina, porque ela fez uma pergunta, mas ela vai ter que sair. Queria agradecer. Obrigada, Cláudia. Obrigada a todo mundo. Tem que fazer uma entrevista. Depois eu mando. Eu faço a sua pergunta depois e te respondo. Tá bom. Obrigada, gente. Fred, então é com você. Você quer que eu faça a pergunta por você ou você liga aí o seu microfone? Já liguei, Nadine. Obrigado. Tá bom. Imagina. Cláudia, bom dia. Sou Fred. Bom dia, Fred. Aqui do JBL, e também sou presidente de uma associação chamada Associação Profissão Jornalista. E essa conversa é muito oportuna, Cláudia. E a pergunta que eu faço é também uma espécie de provocação. Sabe o que acontece? Nós estamos vendo as contaminações e as mortes crescendo no Brasil no momento em que ela devia estar diminuindo, certo? Isso tem me preocupado bastante, porque eu acho que há uma questão central, se deve à atitude do governo, evidentemente, dos governos em geral, mas a questão central, no meu entender, é a comunicação com as periferias, com a grande massa da população que não é cliente do jornalismo. Não é cliente, ela é cliente do jornalismo de crime, que é um mau jornalismo, né? Mas eu tenho pensado nisso e pensei numa solução emergencial, que seria montar a montagem de uma rede, tivesse uma hub, por exemplo, numa hub, você e gente da Fiocruz, estou dando um exemplo, lógico, eu sei que você não tem essa possibilidade, e que pudesse juntar nessa rede, por exemplo, Agência Mural e N outras comunicações que fazem diretamente com a periferia no Brasil inteiro, entendeu? E que falasse de prevenção, de identificações de doença, como que as pessoas que vivem no mesmo quarto poderiam, de alguma forma, tentar se safar, famílias inteiras de 6, 7, 10, 12 pessoas, como agir nessas situações, e principalmente nas questões comportamentais, né? Visando a juventude, a gente sai na rua e vê muito jovem sem a proteção, por exemplo. O jovem é muito renitente, né? Ele resiste a orientações, ele diz, não, eu não preciso. E ainda tem um governo que incentiva isso, então, meu Deus, o inferno está armado, né, às nossas portas. Eu fico pensando se não seria possível, nós, jornalistas, que somos tão rápidos e espertos em fazermos as coisas, não poderíamos criar uma solução emergencial, e já que uma das tendências do jornalismo hoje, no futuro, é uma coisa mais colaborativa e menos autocentrada, como tem sido o nosso jornalismo historicamente, se não seria possível, numa situação emergencial, promover algumas redações, alguns chefes, alguns donos de veículos aí, a montar uma estrutura desse tipo, onde não entraria dinheiro novo, né? Usaria só a estrutura que estão aí, e se faria um trabalho de contato com essas redes existentes, pré-existentes, são muitas, do medialivrismo, do pessoal que atua na periferia, das lideranças de periferias, usando cabos eleitorais de governo, de vereadores, etc, etc. Enfim, há vários procurados. Mas seria necessário atingir de imediato, com muita força, a população, a maioria da população brasileira, que não é cliente do jornalismo, do nosso jornalismo. Sim. O que você pensa de uma solução? Sim, Fred, eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que jornalismo hoje, especialmente jornalismo impresso, né, a gente fala para uma classe média, né, a gente não consegue chegar nas comunidades. Quando a gente fala de isolamento social, fique em casa, para quem, cara pálida, né? As pessoas que estão vivendo em comunidade, precisando trabalhar hoje para comer hoje ainda, trabalhar durante o dia para comer à noite, como é que você vai manter em casa? Como é que você vai fazer todas aquelas medidas preventivas de lavar a mão se você tem lugar que não tem água?
né? Então, a gente viu algumas iniciativas de instalação de pias comunitárias, a gente vê, por exemplo, comunidades mais organizadas como Paraisópolis, e que conta com a ajuda também do setor privado, Einstein e outras iniciativas ali, fazendo inclusive um dormitório, né, usando as escolas, e agora o Bruno Cobas que vai estender isso também para outros lugares da cidade, usando a estrutura das escolas para fazer dormitórios para as pessoas com sintomas de gripe não voltar para casa, justamente para não ficar num quarto onde dormem 6, 8, 10. Mas em termos de comunicação, eu acho que uma rede que poderia ser usada nesse momento, que é fundamental, que eu acho que é um trabalho lindo que é feito na saúde pública, são os agentes de saúde da família. A medicina de saúde da família tem uma inserção gigantesca em lugares onde a gente está citando as comunidades e tal. E esses agentes, assim, além deles já terem uma formação de prevenção e promoção de saúde, seria ótimo, assim, a gente tentar unir a nossa habilidade de comunicação com essa formação que os agentes já têm, e o fato de conhecerem as comunidades, as regiões onde atuam, né, são moradores, que recebem um treinamento. Então, eu acho que nesse momento, uma aproximação com a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade seria muito interessante para tentar fazer com que essas informações cheguem mais próximos, e com certeza, a Agência Mural, que já faz um trabalho gigantesco, que é nosso parceiro na Folha, seria muito interessante esse tipo de iniciativa ser multiplicada para outros lugares do país também. Obrigado. É justamente isso. Você trouxe informações bem legais sobre isso. Obrigada, Fred. Muito bom. Fred, por favor, só não esquece de desligar o seu microfone, senão a gente faz um monte de ruídos e a gente não consegue ouvir a Cláudia. Cláudia, vou até ligar meu celular aqui que eu vou gravar a sua resposta para a Maria Carol, que ela teve que sair para fazer uma entrevista. E a pergunta dela foi a seguinte, até complementa um pouco a pergunta do Bruno, ela disse, a Carol Trevisan, do JDL e UOL. É difícil ter dados precisos e oficiais, e um dado que, para ela, né, parece mais preciso, é a relação que o Hélio Gurevitch desenvolveu de excesso de mortalidade, ou seja, como medir o impacto da doença. Como que você acha que seria você acha que esse método é interessante? Qual é a sua opinião sobre isso? Sim, eu acho que esse é um método que chega mais próximo, né, pensando em predição e tal. Essa questão dos dados dos enterrados, também dos serviços de óbito, é interessante também, apesar da gente ainda ter falta de transparência. A gente, a gente aqui no estado de São Paulo, a gente viveu problemas que foram sendo resolvidos, assim, em relação à transparência de informações. No início, a gente não tinha dado de UTI, a gente não tinha dado por região, então foi tendo cobrança, tal, isso está melhorando, mas um dado ainda que permanece desconhecido é em relação aos serviços de óbito, né? Então, assim, se alguém vai ser enterrado, você tem um atestado de óbito. Então, é começar a analisar essas informações dos atestados de óbito, coisa que a gente ainda não consegue. A gente consegue ali via prefeitura, mas via estado ainda não, assim. É uma informação importante que poderia estar chegando mais perto do que realmente está acontecendo, né? A gente fez já algumas matérias mostrando, falando com os coveiros, pegando os dados dos serviços de óbito, mostrando que sim, está aumentando muito os casos de síndromes respiratórias, só que ainda a gente não consegue fazer essa relação direta com o Covid, porque, de novo, falta teste, né? Então, nem esses casos graves, e muitas vezes, sim, são casos que estão se agravando muito rapidamente, né? Uma característica dessa doença que a gente tem percebido em vários relatos é uma piora muito rápida, a ponto da pessoa ou morrer em casa, ou morrer a caminho do hospital, ou chegar e logo depois morrer. Então, assim, e nessa carência que a gente ainda tem de testes, muitas vezes as pessoas estão sendo enterradas sem ainda ter um diagnóstico da causa de morte.
Então, mas eu acho que isso vai estar melhorando, tem chegado mais testes, a previsão é que a partir do próximo mês, né, isso esteja um pouco melhor, tal, porque não é só, como o Vecina falou nessa última entrevista que eu fiz com ele, não é só você ter teste, você precisa ter capacidade de processamento desses testes, né, são testes moleculares, que não é tão rapidamente, os testes rápidos que chegam às farmácias agora não são confiáveis, ele faz o próprio Vecina faz uma comparação muito interessante, mas que tem gente que fala que jogar cara e coroa dá no mesmo do que você fazer esses testes rápidos de Covid nas farmácias, mas ainda assim foi liberado pela Anvisa, e que aí também teve pressão política para essa liberação, então é mais pensando na questão econômica e em comércio do que na efetividade mesmo desses testes, mas eu acho que a partir dos dados de mortes e de enterros, por exemplo, a gente vai chegando mais perto da real. Muito bom, enviei aqui para ela a sua resposta. A outra pergunta é do Eduardo Nonomura, e ele pergunta o seguinte: novamente vemos a pressão recair sobre o Estado e a saúde pública. Por que os hospitais particulares não participam da luta contra essa pandemia? Acho que foi até o que você falou sobre o exemplo da Irlanda e da Espanha, né? Seja oferecendo suas estruturas profissionais, fila única, né? Uma fila única de UTI e até expertise. E por que a imprensa não cobra com ênfase os hospitais particulares em relação a essa questão? Como isso poderia ser resolvido? Sim, então, a gente tem feito matéria, ontem saiu matéria, a entrevista que eu fiz com o Gonçalo Vecina Neto foi esse o gancho da defesa por uma fila única de leitos privados nesse momento, tem arcabouço legal para isso, a partir do momento que foi considerado uma emergência pública em fevereiro, tal, a lei permite a requisição de leitos privados, então não seria nada ilegal fazer isso hoje. Então, é hoje muito mais uma questão política de você comprar a briga com o setor privado e requisitar esses leitos, do que uma questão legal. Então, assim, eu sei que já tem iniciativas, né, a Curitiba aprovou decreto que prevê a requisição, eles, num primeiro momento, eles vão pagar por esses leitos, né, e que, aliás, é algo que hoje se critica no meio, por que isso não foi feito antes de gastar maior grana com hospitais de campanha, que não vão ser tão efetivos assim, eles vão servir para casos mais leves e não para os graves, e não já ter feito uma parceria aí com o setor privado, negociando esses leitos, tal, porque, assim, eu duvido que a gente tenha, hoje no país, uma força política, uma vontade política, para requisitar leitos na marra, como fez a Espanha, por exemplo. Mas a gente percebe, por parte do setor privado, que tem uma parte que tem oferecido, e que isso já está acontecendo, assim, no momento, e que também é interessante para eles, se a coisa for feita na base da negociação, o setor público pagar por esses leitos, o preço que se paga, por exemplo, o Ministério da Saúde pagar por esses leitos, o preço que eles pagam para a Santa Casa, pelos leitos da Santa Casa, hoje o que se paga no setor filantrópico. É possível que muitos se interessem, inclusive porque eles estão com os leitos parados e não sabem como é que vão pagar a conta, né? Já acham que vão começar agora, nesse mês, já começar a demitir muita gente, porque por conta da pandemia, as cirurgias eletivas foram canceladas, então a maioria desses hospitais estão sem ninguém, estão muito vazios mesmo, assim, né, especialmente hospitais que não são hospitais gerais, né, porque esses hospitais gerais estão atendendo também Covid e tal, mas aqueles que são os hospitais cardiológicos, sei lá, oftalmológicos, de otorrino, enfim, tem vários hospitais hoje que são focados em algumas especialidades, né, e não são hospitais gerais. Que poderiam, já tem uma estrutura ali base, que talvez precisaria transformar em leitos de enfermaria e UTI, mas isso é muito mais fácil que você montar uma estrutura gigantesca, como foi montado no Pacaembu, no AMB e tal, então, assim,
Acho que hoje está mais para negociação desses leitos e tentar ver isso, do que uma força requisitando isso. Não é nosso, vai virar uma fila única. É o que eu sinto. Muito bom, obrigada. Tem uma pergunta da Débora que eu acho que também vai por essa linha, acho que só para dar continuidade aqui. Pode falar, Débora. Bom dia, gente. Boa tarde, né? Já meio-dia. Meu nome é Débora e Cláudia, prazer em conhecê-la. Cláudia, é o seguinte, a minha questão, ela vai nessa seara mesmo da disposição de patrimônio privado em casos de calamidade pública, né? Nós estamos aí enfrentando um problema de saúde pública que a Constituição Federal, ela traz, né, em alguns estados de exceção, estado de sítio, estado de defesa, a disposição do patrimônio particular e de empresas que promovem serviços públicos para a população em geral, né? Então, assim, a minha pergunta vai nesse sentido. Você que já teve diversas coberturas, diversas pandemias, etc., você acha que a disponibilidade desses serviços para o público também está sendo, né, difícil de acontecer pela posição do governo federal? Porque se eu trato de normas que vão, né, serem invocadas no território nacional, eu tenho que ter a convergência, né, eu tenho que ter a conversa entre o governo federal e o governo estadual. E aí a sua fala, né, realmente, é isso que eu sempre pensei. É muito mais fácil você tornar um Albert Einstein, né, trazer aqueles leitos que estão vagos para se tornar enfermarias, para se tornar UTIs, né, do que fazer um hospital de campanha dentro de um Pacaembu, com toda aquela estrutura que tem que ser montada em pouco tempo. Você acha, em outras pandemias que você já cobriu, você acha que essa crise política que a gente está vivendo, acha não, né? A gente tem certeza que tá dando problema, mas essa crise política, ela também pode promover mais mortes. E, muito provavelmente, eu acredito que os estados também usarão olha, o governo federal nunca esteve ao nosso favor, e é por isso que muita coisa não foi viabilizada de forma mais rápida, de forma menos custosa, né? Você acha que em outras pandemias o governo federal ele atuou de forma mais assertiva ou não? A gente tem uma cultura, enfim, do governo federal não se envolver ou ter essa negação com relação à pandemia. Eu sei que não tem a mesma... nessa proporção a gente nunca teve, não há precedentes, mas com outros tipos, né, de problemas de saúde pública, se o governo federal ele agiu de forma mais, digamos que mais assertiva. Então, realmente, a gente nunca viveu uma situação como essa, né, uma pandemia como essa. A última grande crise que a gente viveu foi Zika, né, alguns anos atrás, e com consequências que a gente vê até hoje, né, ninguém mais fala dos filhos da Zika, né, as crianças estão ali, as que sobreviveram, estão ali cheias de sequelas, as mães, coitadas, ainda tendo que percorrer quilômetros para chegar nas capitais, o benefício, às vezes tem, às vezes não tem, então, assim, a sensação que eu tenho é que é sempre... é preciso pressão para que as coisas aconteçam, né, e antes, eu acho que a gente nunca viveu uma situação como essa, dessa guerra, assim, do governo federal. A gente sempre teve, da parte do governo federal, apesar das falhas, a gente nunca viveu esse negacionismo em relação à saúde pública, às evidências científicas. Que eu me lembre, a gente nunca viveu isso. Então, já começa aí um grande problema, né, de você ter o governo federal negar o óbvio. Aí essa questão do isolamento é o grande exemplo, né? Você ter os governadores tomando atitudes, alguns prefeitos tomando outras atitudes, então é uma torre de Babel, ninguém se entende, né? E no momento de pandemia isso é gravíssimo, porque se a gente sabe, por exemplo, isolamento social é a única coisa que consegue achatar essa curva hoje, e a gente vê já cidades voltando ao normal, não é hora de voltar
voltar ao normal. É um caos econômico, sim, é um caos, mas é o mundo inteiro que está vivendo. Não é primazia nossa, essa crise e as consequências dela. Então, no momento é isso. E tem muita gente que não consegue isolar porque não pode, porque precisa comer naquele dia, mas tem muita gente que acha besteira, né, que faz cor ao que o presidente defende e tal, e que vai para a praia, né, a gente viu esse fim de semana o congestionamento para a praia e tal. Então, assim, é complicado, e acho que em relação aos leitos, essa falta de diálogo, né, ou pelo contrário, né, diálogos divergentes, né, é muito complicado. A partir do momento que o presidente não acha isso, essa crise que a gente está vivendo, não vê gravidade nisso, que estímulo vai se ter em âmbito federal, por exemplo, para uma medida dessa, de requisitar à força esses leitos no privado. Por isso que eu vejo como a única possibilidade, e isso já tem acontecido, são essas iniciativas regionais de governadores ou de prefeitos, fazendo parcerias diretamente com hospitais. É isso que está acontecendo, e que acho que isso que vai salvar. Não sei se vai ser suficiente para todo mundo, para tanta demanda, mas eu acho que é essa a saída. É tentar ver e tentar negociar caso a caso, prefeitura com aquele grupo de hospitais que estão dispostos a oferecer esses leitos, porque eu não vejo nenhuma possibilidade da gente ter um momento político e força hoje para ser na base da requisição. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta que é rápida. O Sérgio tem mais uma, e aí eu queria deixar claro que a gente já está na reta final, né? O Camilo até sugeriu que a gente já dissesse isso, porque pelo tempo que a gente combinou, a gente já está chegando ao fim. Foi apresentado à Câmara esses dias, acho que pelo Alexandre Padilha, se não me engano, uma proposta sobre a propriedade intelectual e quebra de patente, no caso da descoberta de um tratamento efetivo, enfim, ou de uma vacina. Como que você acha que isso vai acontecer no Brasil, ou até num cenário internacional, em caso de pandemias, né? A gente deve suspender essas questões de propriedade intelectual, e o foco é proteger a sociedade. O que você acha quanto a isso? O que você acha que vai acontecer? Eu acho que é uma questão bem parecida com essa requisição dos leitos. Eu acho totalmente defensável, nesse momento, essa proposta, mas não sei, de novo, se a gente tem, porque o lobby é tão grande do setor privado, das farmacêuticas, enfim, eu não sei se a gente tem momento e força política para aprovar um projeto desse. A gente já vê, pelo contrário, né, a gente viu esses dias, saiu acho que na Economist ou na Forbes, a previsão desse Remdesivir, que é um antiviral que se mostra muito, de tudo isso, é esse antiviral que está se mostrando mais promissor para o tratamento da Covid-19 em casos graves, e assim, a previsão é que custe no mínimo $5.000 o tratamento por pessoa ali, tratamento acho que de 10 dias, tal. Então, assim, já está se prevendo que ele vai ser um blockbuster da indústria farmacêutica, tal. Então, assim, para abrir mão disso, abrir mão desses direitos de patente e tal, vai ser uma briga muito boa, assim, e acho que isso teria que ser encampado, não sei se sozinhos, mesmo que tivesse uma disposição política para isso hoje no Brasil, não sei se sozinhos a gente conseguiria isso, teria que ter uma união de outros países, outras iniciativas, OMS, enfim, alguma coisa maior defendendo essa medida. Certo. Bom, o Sérgio cedeu a vaga dele, caso alguém queira fazer alguma observação, porque ele disse que já fez uma pergunta. Professor Vitor, professor Eugênio, vocês querem falar alguma coisa?
Estão todos contemplados, então, Sérgio, vou te dar a sua última pergunta. Eu posso falar, Nadine? Cadê você, Lau? Eu me perdi aqui de novo na minha tela, maluca. Não, acho que você se perdeu na minha. Me desculpa, pode falar, com certeza. Deixa eu ver se eu não consegui voltar ainda aqui para o bloco, mas vocês estão me ouvindo, né? Sim. Como a pesquisa proposta aqui pelo JDL, pelo NEV, fala da comunicação pública também, Cláudia, eu queria que você me dissesse se você acha que tem no Brasil algum governo fazendo uma comunicação pública adequada nesse momento, minimamente adequada. Olha, em termos de dados, Pernambuco tem feito um trabalho muito legal, assim, de Pernambuco, Espírito Santo, eles têm feito um trabalho de divulgação com muitos mais dados, por exemplo, que a gente tem aqui. Espírito Santo tem um painel lá com 27 indicadores, que você sabe até definir por cor, que é outra coisa que a gente não tem. A gente sabe que essa pandemia vai ser mais devastadora nas comunidades, nas populações mais vulneráveis, e a gente hoje não consegue saber se os negros, por exemplo, estão morrendo mais que os brancos, né? Então, assim, tem muitos dados ainda que precisam aparecer para a gente chegar mais perto, especialmente nessa questão das desigualdades sociais, que eu acho que vão ficar muito claras, né, nessa pandemia, até para você ter argumento na hora, vamos requisitar leitos, por quê? Porque os pobres estão morrendo mais que os ricos, enfim, a gente precisa de dados para alimentar essas matérias, mostrando essas desigualdades todas. Então, assim, é fundamental a gente brigar por transparência de dados, a gente ter mais, isso tem acontecido lentamente, assim, São Paulo estava com até o boletim da vigilância epidemiológica divulgando mais dados, bastou fazermos algumas matérias, a imprensa como todo, não só a Folha, para acabar com isso. Então, assim, é complicado ainda, né, porque essa história de não querer mostrar tudo é muito ruim, porque a gente, nessa de não ter uma transparência maior, você deixa de informar coisas importantes, por exemplo, essa questão dos mais vulneráveis, das populações que podem estar sendo mais afetadas pela pandemia. E clicar. Muito bem. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Acho que nosso tempo também já deu. Eu gostaria de agradecer imensamente a Cláudia, a mediação da Nadine e da Laura, a presença dos colegas. Muito obrigado, viu, Cláudia? Foi muito esclarecedor, em vários níveis. Acho que vai compor um material legal para a gente divulgar também, tentar fazer um pouco o nosso papel de comunicar melhor, né, sobre essas questões. Muito obrigado. Sim, Vitor, sem te interromper, mas só para dizer também do meu agradecimento e da excelência da exposição de uma grande jornalista que, inclusive, nos inspira. Muito obrigado. Obrigada, Eugênio. Obrigada a vocês, acho que foi ótimo, é uma iniciativa que precisa ser replicada aqui nas outras universidades também, porque é uma forma até, enfim, da gente apontar os gargalos, apontar caminhos, enfim, ou pelo menos sugestões, né, acho que está todo mundo muito enlouquecido de trabalho, mas a gente precisa abrir, às vezes, esses espaços para fazer circular ideias, né, e ter novas inspirações, né, porque é um massacre diário que a gente vive de demandas, né, porque não é só apenas, assim, a gente tem uma pandemia acontecendo, mas a gente tem os outros problemas também que não pararam, né, então eu tenho feito matéria, por exemplo, aumento de infarto, as pessoas estão tendo infarto, estão demorando para reconhecer os sinais e procurar ajuda, então, assim, teve um aumento gigantesco de infartos,
câncer, cirurgias estão sendo adiadas, sessões de quimioterapia estão sendo adiadas, então tem toda uma outra onda de problemas que podem estar sendo negligenciados hoje de saúde pública, que quando der um sossego essa pandemia, eles vão vir à tona de uma maneira que a gente não sabe ainda a proporção disso. Então, assim, são muitas questões que precisam ser olhadas nesse momento, né? Temos aí o vírus e a pandemia, as consequências dela, mas a gente tem todo o resto que não parou, né? Que só está debaixo do tapete esperando aí a oportunidade para vir à tona. Mas muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. Cláudia, muito obrigada Cláudia. Pelos 90 minutos preciosos do seu Obrigado, tempo. Cláudia. Eu sei que agora é só correria, né? Sim, exatamente. Obrigadão, viu? Até. Obrigado, beijo. Cláudia. Obrigada, Cláudia, por hoje, pela sua excelência no teu trabalho. Obrigada, gente. Obrigada pela força aí. Tchau. Obrigada. Beijos. Beijos. Obrigado, pessoal.